Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Querido, nesses dias que eu creio que Deus tem tirado algumas coisas de nós. Nesses dias eu creio que Deus tem tirado algumas coisas de nós. Uma das coisas que o Senhor tem tirado de nós, querido, às vezes é o nosso movimento. Sabe por quê, querido? Às vezes você tinha muita facilidade para sair, para às vezes se locomover, e nesses dias Deus está dando um recado para nós. Deus está dizendo: é tempo de parar e refletir. É tempo de posicionar o coração e alinhar para saber o que Deus tem para nós nesses dias. Meu querido, o importante não é saber o que é a minha vontade, mas o importante é conhecer a vontade de Deus. E conhecereis o Senhor, querido, e Ele fará cumprir o desejo do seu coração. Jesus vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O problema nosso às vezes é esse, é querer buscar aquilo que ainda não foi liberado para nós. Tudo que é liberado antes do tempo, ao invés de ser bênção, se torna maldição. Jesus também vai dizer, querido, que enquanto o herdeiro é menino, ele nada diferencia do escravo. Mas no tempo certo, quando o menino arruma maturidade, quando ele encontra a estatura e a maturidade correta. A palavra maturidade vem da palavra estar maduro. E se você pega uma planta, uma flor, uma fruta que está verde, e você come ela, querido, quem aqui já se arriscou a comer banana verde? É diferente ou não é? Você come a banana verde, parece que a boca fica meia. É ou não é verdade? Pior do que quem já comeu caju verde. Quem já comeu caju? Meu Deus! Aí que piora mesmo. E o pior de tudo, se não houver preparo, não há sabor. Não há como desfrutar de coisas boas se não houver preparo. Como assim, pastor? Em cima do caju tem uma semente que ela fica de fora. E normalmente eles pegam aquela semente e faz dela uma castanha, conhecida como castanha de... Você já teve a audácia de morder aquela semente sem preparar ela? Quem fez? Não faça isso, querido. É terrível o gosto que fica na boca, terrível. O bonitão aqui foi um dia experimentar. Querido do céu, 2 litros d'água foi pouco. Pastor, por que você está falando isso? Porque tudo fora do tempo e sem preparo, ao invés de ser bênção, pode se tornar uma grande maldição, que vai atrasar a sua vida, querido. Mas tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Ele está dizendo: tudo que está debaixo do meu tempo e da minha vontade é perfeito. Por isso ele vai dizer que se o menino não amadurecer, ele não pode receber herança. E eu estou falando isso para você porque, pastor, escuta aqui que eu vou falar para vocês. Tem muitas pessoas, querido, comendo migalhas que caem da mesa do Senhor, porque não entenderam que Deus quer fazer você se sentar nos lugares altos dessa cidade. Em nome de Jesus, eu fui trazido aqui nessa noite para dizer para você que Deus quer te colocar em lugares altos, em nome de Jesus. Pessoal do som, me manda mais um pouquinho de volume aqui no microfone, que eu estou forçando um pouquinho. Eu vou tirar um pouquinho o microfone. Queridos, então em nome de Jesus, vamos lá. Alguém arruma água, pastor? Em nome de Jesus. Minha garganta aqui já está dando. Queria que você pegasse a Bíblia comigo e abrisse comigo Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29. Aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus aí, querido? Para a honra e glória do Senhor, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, através da internet. E eu peço aos irmãos, quando você chegar em casa, dê uma olhadinha lá, porque hoje, querido, nós fizemos o melhor para que essa transmissão alcance várias famílias, várias casas hoje, amém? Não é para mexer é só para dar um pouquinho de ganho, não precisa mexer na regulagem não. Vamos lá, vamos ficar de pé para a gente ler essa palavra bem bonita. Isaías 40, 29. Olha lá.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto com águias, correrão e não ficarão cansados, andarão e não se cansarão. Aleluia. Somente até aí, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Espírito Santo, e te pedimos, fala, Pai, ao nosso coração nessa noite. Fala, Espírito Santo, aquilo que o Senhor vem entregar para a tua igreja, para o teu povo nessa noite. Senhor, nós sabemos que de nós mesmos nada podemos fazer, mas em Ti, Pai, todas as coisas são possíveis. Fala ao nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todos digam, te assenta aí, mas se você está feliz, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Querido, olha para mim, deixa eu falar com você sério aqui. Essa palavra Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor, Ele vai fortalecer as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, Ele vai fortalecer as suas forças. Como assim, pastor? Às vezes, querido, muito de nós na caminhada se sente cansado. Às vezes, muito de nós na caminhada se sente exausto. Por quê? Porque às vezes você está lutando com as suas próprias mãos. Às vezes você está querendo agir com as suas próprias forças, e Deus está dizendo nessa noite, eu quero renovar suas forças. Mas se você quiser lutar na força do seu braço, você não vai muito longe. E quantas das vezes, querido, nós estamos tentando lutar com a força do nosso braço? Queremos que Deus abençoe a nossa casa, queremos que Deus abençoe a nossa vida, só que nós temos um defeito: não queremos perder o controle. E para Deus entrar na nossa casa, Ele vai ter que tomar o controle. E às vezes, querido, a gente está bem confortável na situação que está, mas eu quero te dizer uma coisa: ou você entrega o controle nas mãos do Senhor, ou o Senhor vai colocar você debaixo da vontade dEle. E a melhor coisa, querido, é viver debaixo da vontade do Senhor. Esse versículo vai dizer algo muito tremendo. Ele vai dizer que nós vamos voar alto como as águias. E sabe o que Deus colocou no meu coração nessa noite? Nós precisamos de 2 princípios. Pastor, quais são esses 2 princípios? Nós precisamos sim ter asas. Essa pandemia, às vezes, reteu muitas pessoas. Essa pandemia, às vezes, segurou muitas pessoas. Porém, Deus está dizendo, eu quero colocar asas. Eu quero colocar asas sobre os meus filhos. Eu quero colocar asas sobre aqueles que estão debaixo da minha vontade. Você está me entendendo? Diz amém. Pastor, o que é que fala de asas? Liberdade, diga liberdade. Na casa de Deus, querido, você tem que ter liberdade. Porque a Bíblia vai dizer, aonde o Espírito de Deus está, ali há o quê? Mas sabe o que é interessante? Meu Deus, olha o que eu vou falar. Eu preciso falar. Esse câmera vai fazer de tudo, mas vai me acompanhar hoje, em nome de Jesus. Eu estou movimentando, é para você ficar ligado. E dá um zoom nessa câmera aí. Fica atento. Aleluia. Sabe o que é interessante? Às vezes, nós temos liberdade demais no churrasco, em família. Nós temos às vezes liberdade demais de às vezes sentar num bar. Mas aonde nós deveríamos ter mais liberdade, que é na casa do nosso Pai, às vezes nós ficamos tímidos. E nós precisamos entender uma coisa, querido, é na presença de Deus que eu tenho que ter liberdade para fazer aquilo que o meu coração se alegra. É nesse lugar. Eu estava olhando, esses dias para trás, algo muito interessante. Eu estava vendo, alguns jovens estavam reclamando que não podem sair de casa, né, devido à pandemia, as festas pararam. E eu estava observando, querido, aquelas festas rave. Alguns jovens gostavam muito de ir nas festas rave. Sabe o que é interessante? Se você já esteve numa festa rave,
Só vai ter um som tocando alto, e às vezes um DJ controlando o som, mas não vai ter mais nada acontecendo. E lá naquele lugar, querido, os jovens dão o melhor. Eu olhando alguns vídeos, e eles dão o melhor. Sim, às vezes alguns alterados pela bebida, alguns alterados por algumas outras substâncias. Mas você sabe o que é interessante? Às vezes, querido, lá fora nós conseguimos dar o melhor para quem não merece. E aqui dentro da casa nós não conseguimos entregar o melhor para aquele que merece toda honra, toda glória, toda adoração. Então Deus quer te dar asas. Deus quer dar asas para você ser livre, voar, sentir a presença de Deus. Porém, tem um detalhe. Eu disse que são 2 pontos. Quantos pontos eu disse que são? Quais são eles, pastor? O primeiro, Deus quer te dar asas. Mas só pode voar quem primeiro tem raiz. Por que, pastor? A raiz vai falar de uma árvore. Se você não tiver uma raiz profunda, eu vou ter que ler isso. Vamos lá. Pega a sua Bíblia de novo comigo, rapidinho. Quero que você pegue a sua Bíblia, vamos lá, vamos meditar aqui de novo comigo. Pega comigo. Salmo capítulo número 1. Versículo número 3. Salmo capítulo número 1, versículo número 3. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas correntes, que dão seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prosperará. Deixa eu ler de novo esse versículo. Aqueles que esperam no Senhor serão como árvores plantadas junto à beira das águas correntes, que dão seu fruto no tempo. Se não esperar madurar, o que era para ser bênção é maldição, querido. No tempo certo você tem que dar o fruto, não é fora do tempo. Muitos de nós às vezes que estão buscando algo que não é no tempo de Deus, e por não esperar o tempo de Deus, enfiamos os pés pelas mãos. Mas se eu esperar no tempo certo, a Bíblia vai dizer que eu vou dar o meu fruto. Dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prosperará. Quem quer prosperar aqui, querido, em nome de Jesus? Só que antes de querer voar, querido, eu tenho que ter raiz. Pelo amor de Deus, entenda isso. Antes de querer alcançar lugares altos, eu tenho que ter raiz. E pastor, o que é raiz? Raiz é o seguinte, presta atenção. Se uma árvore não tem raízes fortes, a primeira tempestade derruba ela. Se uma árvore não tem fundamentos bem estabelecidos, a primeira tempestade vai derrubar você. Sabe por que muitas pessoas se desesperam? Sabe por que muitas pessoas às vezes se desesperam? Por quê, pastor? Porque, querido, não tem fundamento. Se eu não tenho fundamento, a casa pode ser abalada. Jesus vai comparar o homem que ouve as suas palavras como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, o vento, a tempestade, e a casa permaneceu em pé. Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, pelo amor de Deus, quem você é? Você tem praticado a palavra, ouvido ela? Ou você vem na igreja, ouve a palavra e a hora que sai daqui você não quer nem mais saber de Jesus? Jesus vai dizer que aquele que ouve as palavras e as pratica, eu compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, eu vou comparar ele a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E quando veio a primeira tempestade, a casa dele ruiu e veio ao chão. Por quê, pastor? Quer construir algo para cima, mas não estabeleceu nada embaixo. Sem estrutura, nada permanece de pé. Esse versículo de Salmos vai dizer o seguinte, querido: que aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto à beira das águas. E eu me lembro de algo tremendo, uma historinha que eu já contei aqui na igreja, mas hoje eu quero contar de novo. Aproveitar também que nós estamos ao vivo, aleluia, e eu ainda não filmei essa história, mas eu quero que você preste atenção. Olha para mim, preste atenção. Havia um homem que havia comprado um sítio, só que onde ele havia comprado o sítio, querido, era um cerrado e não tinha nada, e aquele homem queria arborizar a sua fazenda, e ele foi e comprou uma terra, e ao lado da terra dele compraram-se vários outros vizinhos dele, compraram terras. E então, esse homem começou a plantar árvores, e todo dia ele regava as árvores. Só que ele observou que o vizinho do lado também havia comprado alguns pés de eucalipto,
alguns pés de aroeira. E ele começou a plantar também junto com ele. Só que todo dia o homem se levantava para aguar. Já o vizinho do lado nem lá aparecia para aguar. E logicamente o homem pensou: ora, essas árvores dele não vão crescer bem saudáveis, porque ele não aguou as plantas. E todo dia ele colocava muita água nas plantas e observava o vizinho, ele não aguava as plantas. E uma vez por semana esse homem ia lá e jogava água nas plantas, mas o vizinho do lado todo dia regava as plantas. O vizinho, bem preocupado, querendo saber o porquê daquilo, chegou nesse homem e disse: meu irmão, desculpa eu te incomodar, eu chamar a tua atenção, mas por que o senhor agou as plantas uma vez na semana? Porque eu agoo as minhas todos os dias. E aquele homem disse para ele: olha, se você acostumar suas plantas a ficarem sempre úmidas e molhadas, elas não vão buscar nutrientes no solo. Mas quando eu acostumo minhas plantas a pouca água, elas vão parar de preocupar em crescer primeiro para cima e vão se estabelecer bem embaixo. E aí, pastor? E aí aconteceu, querido, que ele escutou aquela história, ficou com aquilo na cabeça. E aconteceu que ele precisou fazer uma viagem de negócio. Ele largou a fazenda lá daquele jeito e foi embora. Passado alguns anos, ele não viu mais aquele homem, aquele fazendeiro do lado. E ele teve que voltar para a sua propriedade, porque afinal ele havia comprado ela. E o interessante é que ele voltou numa época do ano onde ventava muito e chovia muito forte. E quando ele chegou na sua plantação, na sua casa, ele via que as suas árvores, elas pendiam para um lado e para o outro e balançavam bastante e rachavam o solo. E no outro dia, quando a tempestade passou, ele foi no vizinho do lado e olhou as plantas do vizinho. E ele se surpreendeu, porque nada havia acontecido com as plantas do vizinho. E ele entendeu uma coisa: que quando a planta está bem estabelecida debaixo da terra, quando ela tem raízes profundas, pode acontecer a tempestade que foi em cima, que ela não será abalada. Pastor, o que quer dizer isso? Querido, o lugar mais alto que eu e você pudemos nos encontrar é aos pés do nosso Salvador. Quem se coloca de joelhos diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer circunstância. Você consegue entender o que eu estou falando? Quem se coloca de joelhos diante do Senhor, permanece de pé diante de qualquer circunstância. Só que tem um detalhe: raiz vai falar de pessoas bem estabelecidas, pessoas firmadas na rocha, pessoas que entenderam que ao buscar ao Senhor, o alimento não vem de quem está de fora, mas o nutriente e o alimento que eu preciso, vem de quem está dentro. Jesus vai dizer algo tremendo. Vem cá, Breno Maurílio. A Bíblia vai dizer o seguinte: eis que estou à porta aí. Vem comigo. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua e cearei com. Essa palavra não está falando de entrar numa casa física, de madeira, de porta, de janela. A Bíblia vai dizer que eu e você somos templo do Espírito. Eu e você somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em. Se a casa estiver preparada para receber, e ele entrar, nada poderá abalar aquele que carrega a presença do Senhor. Se a casa estiver preparada e ele estiver dentro da casa, nada derruba. Mas eu coloco para dentro de casa, querido, aquilo que eu acho que é bom para mim. Meu Deus do céu. O que você tem deixado entrar na sua casa? Porque o que você coloca dentro de casa é o que você fala que é bom para você. Porque a casa fala de algo, querido, que é secreto. A casa fala de algo que é íntimo. A casa fala de algo que é só entre você e Deus. É um lugar de descanso, é um lugar de repouso, é um lugar de refúgio. E aquilo que eu ponho para dentro da minha casa define aquilo que eu quero dentro da minha vida. Tem muita gente que me pergunta: pastor, é pecado beber? Eu só quero te fazer uma pergunta: a bebida vai trazer crescimento à sua vida? Ou vai trazer o que? Destruição? Não, pastor, mas eu bebo socialmente. A Bíblia dá um conselho para nós:
bem forte, bem estabelecido. A Bíblia vai dizer: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que eu deixo entrar é o que eu quero na minha vida. Eu não quero ser cheio, querido, daquilo que contamina a minha carne, mas eu quero ser cheio daquilo que enche o meu espírito de glória. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do poder e da glória de Deus. Aí você fala: não, pastor, mas tem música que é bonita, tem música que até não fala de Deus, mas é bonita, eu sei. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Na minha casa, querido, eu só quero que entre louvores que exaltem e agradeçam o nome do Senhor. Eu não estou criticando a sua casa, por favor, me entenda isso. Eu não estou criticando as suas redes sociais, não. Você é livre, a Bíblia vai dizer que nós temos o livre, todas as coisas são lícitas, porém, nem todas convêm. Tudo é lícito, você pode fazer o que você quiser, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao... Eu e a minha conduta de vida serviremos ao... Você define o que faz da sua vida, mas a minha vida, eu defini servir e adorar o nome do Senhor. Para que aonde eu esteja, Ele esteja também. Raízes. Vai falar de pessoas que estabeleceram bem os seus fundamentos, estabeleceram bem as suas colunas. Só que tem um detalhe: quem tem raiz profunda pode alcançar lugares altos. Quem tem raiz profunda pode alcançar lugares altos. Por quê, pastor? Deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia vai comparar nós como águias. Pastor, por que a Bíblia comparou nós a águias? Porque a águia é o maior pássaro que consegue alcançar altitudes grandes e elevadas. A águia consegue alcançar lugares grandes e elevados. E tem um detalhe: a águia não tem limite. Você tem colocado limite na sua vida? Qual que é o limite que você tem para ficar na presença de Deus? Meu Deus do céu! Qual é o limite da sua adoração a Deus? Tem compromisso para tudo, mas o maior compromisso está na presença dEle. Se Jesus voltasse agora, aonde você estaria? Jesus voltaria daqui 10 segundos. Meu Deus do céu, imagina se Ele volta mesmo daqui 10 minutos. Meu Deus. Só pode alcançar lugares altos quem tem raízes profundas. A águia consegue habitar em lugares altos. Quem tem lugar de pouso pode alcançar qualquer altitude, porque tem para onde retornar. Deus quer nos levar para lugares grandes, mas para que nós saibamos que qualquer lugar não pode ser maior do que estar na presença de Deus. Eu posso ter lugares altos, eu posso alcançar grandes riquezas, só que se as riquezas estiverem em meu coração, elas vão tomar o coração da vontade de Deus. Escute isso: se eu coloco as riquezas dentro do meu coração maiores do que a presença de Deus na minha vida, eu vou dar mais valor para aquilo que Deus me deu do que para aquilo que eu tenho dentro de mim. Tem a história do irmão que pediu um carro para Deus. Ele falou assim: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro para mim ir para a igreja, porque eu estou indo de a pé, eu quero ir, e quando estiver chovendo eu vou de... Porém, o irmão conseguiu comprar o carro. Chegando no dia, o irmão conseguiu comprar o carro, e aí o irmão todo cuidadoso com o carro, e passa cera no carro, pretinho nos pneus. Mas aí chove, e no dia que chove, o irmão não vai na igreja, porque senão vai sujar o carro. Se foi Deus quem deu o carro, se o carro não serve para servir a Deus, o carro não serve para mais nada. Não coloque nada acima da vontade de Deus na sua vida. Deus quer que nós alcancemos lugares altos. Estive em Brasília esse final de semana, e querido, só Deus sabe como estava meu coração. Eu estava a ponto de desistir de tudo, e Deus me leva para Brasília, querido, e algo tremendo Ele fez, para mostrar para nós, que Ele pode pegar coisas pequenas, e elevar a lugares altos. Você hoje pode estar num lugar pequeno, mas Deus pode colocar você em um lugar alto. Mas tem um detalhe, eu vou fechar a palavra aqui. Às vezes Deus te colocou num lugar,
E nesse lugar, você não está entendendo que a glória é de Deus. Tome cuidado, querido, porque nesse lugar alto onde você está, o tom pode ser maior do que você pode suportar. Deus às vezes entrega algumas coisas para lembrar você que Ele é Deus na sua vida, mas Deus às vezes também tira algumas coisas para lembrar você que o seu lugar é aos pés do Senhor. Se coloca de pé comigo, eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Quero orar por você. Quero adorar o Senhor.